Vamos agora para a nossa segunda questão desse sistema de equações do segundo grau. Nós temos que 2x mais y igual a menos 3 e que 8x² menos y² igual a menos 17. O que muda dessa questão para as outras questões? A primeira questão que a gente fez, a letra A e a letra B, é que lá na outra questão tinha apenas uma das incógnitas elevada ao quadrado. Aqui nós temos duas, mas não tem problema não. Primeira coisa que a gente tem que identificar, quem é o crush lá, quem é o cara que está sozinho e que seja positivo, o y. O y ele está sozinho e ele é positivo. Então a gente vai isolar justamente ele. Então na verdade vai ficar menos 3, esse 2x vai para lá, menos 2x. Certo? Então o y é menos 3 menos 2x. Então, no lugar de y, a gente vai substituir menos 3 menos 2x. Então, na outra equação, vai ficar 8x² menos 3 menos 2x ao quadrado. Vamos resolver aqui do lado como é que vai ficar dentro desses parênteses aqui. Como é que vai ficar dentro desses parênteses. Então, quem é menos 2... menos 3 menos 2x ao quadrado? É menos 3 menos 2x vezes menos 3 menos 2x. Então, a gente vai utilizar a propriedade distributiva, ou chuveirinho. Então, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6x. Menos 2x vezes menos 3 dá mais 6x. E menos 2x vezes menos 2x dá mais 4x ao quadrado. Então, a gente reduz a termo semelhante, vai ficar 9 mais 12x mais 4x ao quadrado. Pronto. Então, esse aqui que a gente vai colocar, que seria o resultado de dentro do parêntese. Igual a menos 17, né? Terminar de escrever essa equação. Então, 8x². Só que tem um menos na frente do parêntese. E o resultado de dentro do parêntese deu todo mundo positivo. Esse menos vai fazer com que todo mundo de dentro do parêntese inverta o sinal. Então, se é mais 9, vai ficar menos 9. Se é mais 12, vai ficar menos 12x. Se é mais 4x, vai ficar menos 4x² igual a menos 17. Pronto. Agora basta a gente organizar a nossa equação para que ela vire uma equação de segundo grau desse tipo aqui, ax² mais bx mais c. Então, esse 8x aqui, vou repetir porque ele já está ao quadrado e ele sempre tem que começar a nossa equação de segundo grau com um termo elevado ao quadrado. Aí esse menos 4 eu vou colocar aqui do lado dele, que eu vou reduzir a termos semelhantes. Aí depois disso vai vir os com apenas x, o menos 12x. O menos 9, vou colocar aqui, não mudei ele de lugar, continua no primeiro membro. E esse menos 16, ou menos 17, vem para cá, mais 17, e o segundo membro igual a 0. Então vai ficar. Então agora reduzindo a termos semelhantes, ó, nós temos esses dois que são semelhantes. O menos 12x está sozinho. E esses outros dois como termos semelhantes, menos 9 mais 17. Então, 8x² menos 4x dá 4x². Menos 12x menos 9 mais 17 dá mais 8, igual a 0. Ó, nós percebemos nessa questão que todos são múltiplos de 4. Então, eu vou... Para simplificar a minha questão, eu vou dividir todo mundo por 4. Todos os coeficientes por 4. Então, 4x² dividido por 4, sobra só o x². Menos 12x dividido por 4, dá 3x. E mais 8 dividido por 4, dá 2. E 0 dividido por 4, dá 0 mesmo. Então, feito isso, eu posso dizer quem é meu A, meu B e meu C. O A é igual a 1, o B é menos 3 e o C é igual a 2. Agora, utilizando
a fórmula de Bhaskara, a fórmula de delta. Utilizando a fórmula de Bhaskara e a fórmula de delta, nós vamos terminar de responder a nossa questão. Vou fazer bem aqui do lado. Então, delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. O B é menos 3, então é menos 3 ao quadrado vezes 4 vezes A é 1, vezes C, que é 2. Então, o delta é menos 3 ao quadrado, dá 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Então, o delta é 9 menos 8, que dá 1. Agora, basta descobrir o nosso x' e o x 2'. O x' vai ser quem? Menos b. Quem é b? Menos 3. Então, vai ficar mais 3. Mais a raiz de delta. Quanto que é a raiz de delta? Delta é 1, então a raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes A. A é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós descobrimos que nosso x' é 2. E o x 2' vai ser 3. No lugar de mais vai ficar menos 1 sobre 2. 3 menos 2. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós achamos o nosso x' igual a 2 e nosso x 2' igual a 1. Então, para a gente descobrir o nosso y', o que a gente tem que fazer? Substituir nessa equação aqui. Então, vai ficar menos 3 menos 2 vezes, quem é o nosso x'? 2. 2 vezes 2. Então, o y' é menos 3 menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, o y' é menos 7. E o y 2', vou fazer aqui nesse pedaço de folha. Então, encontrei o y 2' vai ser menos 3 menos 2 vezes x. Só que agora, como eu estou fazendo o y 2', então vai ser para o x 2'. E o x 2' é 1. Então, o y 2' vai ser menos 3 menos 2 vezes 1, menos 2. Então, o y 2' é igual a menos 3 vezes menos 2 dá menos 5. Então, nós descobrimos aqui todas as nossas raízes. Quem são as nossas raízes? Vou colocar aqui mais organizado. As nossas raízes que nós encontramos foi x' igual a 2, x 2' igual a 1, o y' igual a menos 7, o y 2' igual a menos 5. Então, essas são as nossas 4 raízes que nós encontramos. São 2 raízes de x e 2 raízes de y. Então, a gente finaliza aqui a nossa segunda questão de sistema de equações do segundo grau.